Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor. Que bom, hoje, quinta-feira. Estamos aí sempre com muita alegria no coração, iniciando mais um culto de adoração ao Senhor. Só que nós não podemos iniciar sem orar e pedir a bênção do Pai Celestial, não é verdade? Ore comigo. Senhor Pai, eterno Deus, soberano, querido Salvador do mundo, Pai de amor, como disse, venha nesse instante através do Teu Espírito Santo conduzir-nos de maneira sábia, de maneira segura e acima de tudo, de maneira verdadeira, conforme é a Tua palavra. Pai, receba todos os nossos louvores de adoração a Ti, Senhor Jesus querido, todos que estão adentrando também neste momento, este culto online, que possam estar envolvidos, Senhor Jesus querido, debaixo da Tua glória, da Tua majestade, e de cada, Senhor Jesus, lábio sair o verdadeiro louvor de adoração a Ti, no Teu nome. Amém.
Eu quero ler com os irmãos agora em Cantares de Salomão, capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 7. É interessante essa leitura, guarde bastante o teu coração, principalmente família, principalmente o esposo com a esposa com o esposo. Ouça com atenção. O amor inalterável do esposo para com a esposa. Quem é esta que sobe do deserto, vem encostada tão aprazivelmente ao meu amado? Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, e ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa, por este amor certamente desprezariam. Queridos, que força de expressão! Põe-me como selo no teu coração, que é a parte interior nossa, e põe-me como selo no teu braço, que é a nossa parte exterior. Isso tem uma mensagem profunda. Você sabe o que é selo. Você sabe o que os reis na época, ao colocar a sua assinatura ou o seu brasão, o que isso significava. Então, isso com certeza, para simplificar, é um casamento, é uma união até que a morte os separe. Que Deus nos abençoe. Vamos agora, na sequência, ouvir todos os nossos quadros lindos que nós temos e também ouvir Pastor Marcos Cardoso ministrando a palavra do Senhor. Volto já já, me aguardem. Olá pessoal, boa noite, eu sou a Mariana Souza e hoje eu vou louvar o hino 422 da Harpa Cristã. Louve comigo nessa noite. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. No céu
louvar. No céu tem muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Nossa esperança erigimos para o céu, para nós cearmos com Jesus naquele grande dia. Você está preparado para isso? Você tem a sua passagem para o céu? Cante comigo nesta noite e tenha certeza que quando Jesus voltar, você vai cear com Ele naquela mesa. Irei eu pra linda cidade, Jesus te dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tem muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. A paz do Senhor. Eu gostaria de saudar e cumprimentar a todos com a paz do Senhor e gostaria também de agradecer a oportunidade, mandar um abraço para meus pais, pastor Isaac, irmã Regina, meu esposo também, Hector, meu querido filho Benjamin. E gostaria hoje de compartilhar com os irmãos uma palavra, um testemunho que aconteceu na minha vida. E antes eu gostaria de ler em Salmos 84:6, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Tem algumas também outras que falam sobre passando pelo vale de Baca. O vale, em 2011 eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Eu tive meu filho nasceu Benjamin em 2011 e em setembro, dia 2 de setembro, ele nasceu. E depois de 40 dias eu comecei a ter uma dor muito grande na área abdominal, mas como as mulheres fazem cesáreas, então eu achei que aquela dor era uma dor normal, mas a dor era muito intensa, muito intensa. Enfim, decidi não ir ao médico. Mais de 2 meses depois, eu um dia fui ao culto, cheguei tarde e uma amiga médica me disse: Karina, você está com o abdômen muito inchado, você precisa amanhã, eu vou estar agendando. Ela era coordenadora de uma área da saúde na cidade onde eu moro, e ela falou: eu vou agendar para você e você às 9 horas vai estar lá. Então eu fui ao médico, e quando eu cheguei, o médico examinou e ele disse: Karina, eu não sei o que você realmente tem, você precisa ir agora. Você vai para o hospital e eu estou encaminhando agora você para um ultrassom, e eu vou fazer e vamos verificar o que você tem. Nesse momento, meu esposo trabalhava com projetos e ele já tinha viajado para o Rio de Janeiro, e o meu filho com 2 meses estava com minha mãe. E eu fui para o hospital, meu pai me deixou no hospital. Enquanto a médica estava fazendo aquele exame, o médico entrou, foi até aquele hospital, ele ficou preocupado e ela disse: olha, eu não sei o que ela tem. Ela tem uma massa aqui que não dá para entender o que é. E o médico me disse: olha, Karina,
nós vamos ter que operá-la agora, imediatamente. Então eu falei, olha, eu tenho que avisar a minha família, né? Então tentei ligar, ele já subi para o quarto para fazer a preparação já para essa cirurgia de urgência. E eu tentei ligar para o meu esposo, não atendia, tentei ligar para minha mãe, tentei ligar para o meu pai, enfim, consegui ligar para minha irmã. E aí a minha irmã, né, muito animada, como ela é alegre, e aí, oi, cá, tudo bem? Eu falei, tá, eu vou entrar numa cirurgia nesse momento, eu só preciso que você avise o Hector, avise a mãe. Ela falou, mas como assim? E aí eu expliquei rapidamente, mas os enfermeiros já estavam me esperando para essa cirurgia. Enfim, eu fui para a cirurgia, os médicos não sabiam o que era, e naquele momento o meu ovário, ele já foi retirado porque eles não sabiam, mas um tumor já havia, já estava na cavidade abdominal. Eles retiraram aquele material para a biópsia, e o que aconteceu? Depois de uma semana, eu estava sentada com meu pai e ele disse, eu falei assim, pai, não há de ser nada. Ele falou, mas e se for alguma coisa grave? E aí naquele momento eu falei, pai, só falta ser um câncer. Então ele me disse, Karina, você está com câncer. E um câncer muito agressivo. Ele havia acabado de sair da casa de amigos nossos médicos que estavam com o resultado dos exames. E aí ele disse, então eu falei com meu esposo e ele me disse, olha, nós temos Deus e tudo vai dar certo. Então o que aconteceu? Há momentos, eu estava com um filho de 2 meses. Eu estava naquele momento sendo diagnosticada com câncer agressivo. Os médicos me disseram, Karina, você vai ter apenas 1 mês de vida, alguns médicos disseram, devido à gravidade. Mas o que aconteceu? Depois de 1 mês eu fiz uma outra cirurgia exploratória, tive que fazer essa outra cirurgia, e depois passei por 5 meses de quimioterapia, em que eu viajava todos os dias para uma outra cidade para passar por 6 horas de quimioterapia. Meu cabelo caiu, e quando eu soube que meu cabelo ia cair, me deu uma angústia. Mas a palavra de Deus nos diz, passando pelo vale de Baca, faz o quê? Dele uma fonte. Eu não sei hoje que vale que você está passando. Eu passei por um vale, mas sabe o que aconteceu? Deus me curou. Eu passei por todo esse processo. Foram 5 meses de quimioterapia, foram duas cirurgias. Mas sabe o que aconteceu? Todo aquele processo, ele me fortaleceu, ele acrescentou a minha fé, ele me deu esperança. As pessoas iam me visitar e eu falava, tudo vai passar, eu confio no Senhor. As pessoas saíam reconfortadas da minha casa, da casa da minha mãe, daquele momento em que eu passei lá. Então, nesse momento, eu não sei qual vale que você está passando, mas você vai passar. Eu passei em alguns momentos antes, eu às vezes falava com o Senhor, Senhor, o que eu estou passando? Deus me dava sonhos. Deus pode te dar sonhos nesse momento. Eu não sei o vale que você está. Deus vai te responder com sonhos, vai te responder com palavras, mas Ele vai te dar uma fonte, e uma fonte viva. Eu passei por todo esse processo e Deus me sustentou, sustentou a minha família, sustentou a minha vida, e eu estou aqui hoje para dar glória e graças ao Senhor, e que você possa entregar todos os cuidados da sua vida. Esse vale que você está passando vai passar, e ele vai te dar aprendizados enormes, e isso você vai poder o quê? Utilizar para falar de Jesus para muitas pessoas.
Então creia que o Senhor, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. E agora eu quero fazer uma oração por você que está passando por esse vale de Baca. Eu não sei qual é o vale que você está passando. Se é o vale de uma doença, se é o vale de um câncer, se é o vale de um desemprego, se é o vale de uma dúvida, algum desentendimento na sua família, com o seu filho, no seu relacionamento, eu não sei. Mas Deus vai cuidar, Deus vai tratar, Deus vai curar. Como Ele me curou, como Ele cuidou de mim, da minha família, nesse tempo, Ele vai cuidar da sua também. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te entregamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito. Senhor, agora eu quero entregar, Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo, Senhor, que esteja passando por alguma dificuldade, algum momento de desemprego, de incerteza, alguma dificuldade de relacionamento na sua família, Senhor, algum problema na saúde física e mental, Senhor, entre com uma providência divina agora nesse momento e traga paz, traga cura a esse coração, Senhor, para que eles possam cada um descansar no Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus. Amém. Paz do Senhor, pessoal! Nós estamos aqui mais uma vez no Momento Missionário da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Cruzeiro, São Paulo, Secretaria de Missões, cujo diretor é o meu pastor Gesiel Oliveira. Estamos aqui falando direto do estúdio Ebenezer, bênção de Deus, nosso pastor Isaac Strobel, que tem investido nessa obra para que a obra do Senhor seja feita com toda a excelência. Que Deus possa abençoar vocês. Falando um pouquinho de missão, missão é aquilo que move o coração de Deus, é aquilo que move os nossos corações. Nós devemos nos preocupar com pessoas que estão principalmente dos nossos lados e às vezes nós não estamos sendo agente missionário na vida dessas pessoas. Então eu quero convidar você neste momento, seja um agente missionário. Missões estão nos joelhos daqueles que oram, estão nos pés daqueles que vão e nas mãos daqueles que contribuem. Contribua com a obra missionária. Deus abençoe vocês. Vamos louvar uma canção chamada Eis-me Aqui. O seu vento me guiou, me avisou
seu rosto sobre ti. Seja um agente missionário nesse dia. Oh, oh, com seu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou com a brasa do altar me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Que Deus possa abençoar a cada missionário que está nesse campo, que é um campo de batalha. E eu quero orar pela sua vida neste dia. Pai, nós te rendemos graças por tudo que tu és, pela tua grandeza e o teu infinito amor por nós. Deus, nós te agradecemos pela vida de cada missionário, Senhor. Seja ele virtual, Senhor, ou seja ele um missionário formal. Que a tua presença possa estar com ele, Senhor, com ela nesse campo de batalha. Guarda os teus filhos de uma maneira sobrenatural. Conceda saúde aos teus filhos, às tuas filhas, que neste momento, Senhor, tem deixado suas famílias aqui no Brasil, Senhor, para poder estar no exterior falando do teu amor. Senhor, venha fazer o sobrenatural sobre a vida deles. Conceda saúde, conceda graça, conceda vitória. De maneira ímpar, Pai, nós te engrandecemos e te exaltamos neste dia, pela beleza da tua santidade. Muito obrigado, a Deus. Amém. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei.
chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. O espírito de tremor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Não, não. Que eu te encherei. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma grata satisfação estar novamente aqui para mais uma ministração da Palavra de Deus e com a aquiescência aqui do meu amigo, pastor Isaac Strobel. E é uma honra, realmente, eu acho que envaidece qualquer pregador poder ocupar este púlpito neste momento para falar à igreja. Em um primeiro plano aqui, a igreja de Cruzeiro, e também isso é extensivo a todos aqueles que nos dão a honra da sua audiência, ainda que online, né? Mas nós estamos felizes por essa oportunidade que Deus nos propicia. Na consideração de hoje, nós queremos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Juízes. E toda vez que você abre a Bíblia no livro de Juízes, você está voltado historicamente para o pior período da nação de Israel. Era um período de muita confusão, decadência, desunião. E então esse é o contexto em que todos os fatos ocorrem aqui na narrativa do livro de Juízes. E desta feita, eu gostaria de, aqui no capítulo 17, obviamente que você vem lendo o livro de Juízes, e o escritor, ele vem dando uma visão geral de toda a nação, de todo o território, mas especificamente no capítulo 17, parece que ele deixa aquela visão mais ampla para olhar, não é? Para concentrar o foco da sua observação em uma família. Então nós vamos ler aqui, no capítulo 17 do livro de Juízes, algo acontecido dentro de uma casa, no contexto doméstico, né? Dentro de uma família. E esses registros, como tantos outros, nos fornecem também lições, exemplos, princípios para nós aplicarmos realmente na nossa caminhada e assim estarmos na presença do Senhor. Então eu passo a ler neste momento, capítulo 17 do livro de Juízes,
onde nós lemos: havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 peças de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava maldições, e também as disseste aos meus ouvidos, eis que este dinheiro eu tenho, eu tomei. Então disse sua mãe: bendito seja o meu filho do Senhor. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente eu tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de maneiras que agora eu as devolvo a ti. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode, e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um homem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, à casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e me seja por pai sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica, o levita, ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Bem, queridos, na interação Deus-homem, homem-Deus, nós temos que entender que há parâmetros que foram pré-estabelecidos por Deus, obviamente. É óbvio que Deus anseia por nossa comunhão com Ele. E é óbvio que o homem também anseia pela comunhão com Deus. Mas isto tem que acontecer dentro de parâmetros, dentro de princípios. Então, você não tem uma vida diante de Deus aceitável diante de Deus de qualquer maneira, de maneira aleatória. Ou seja, nós temos que observar princípios. Então, nós partimos do pressuposto que isso exige, obviamente, um ajuste de conduta. É impossível que o homem, gerado no pecado, crescido em um ambiente totalmente pecaminoso, que ele esteja apto a uma vida de comunhão com Deus. Até porque lá no livro do profeta Isaías diz: os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Então o pecado, ele incompatibiliza o homem diante de Deus. Então é necessário que, uma vez que o homem queira esta vida de comunhão com Deus, isso requer, obviamente, um ajuste de conduta inteiramente. A pessoa precisa se voltar para Deus e absorver os seus princípios. Enfim, por exemplo, lá no livro de Hebreus, capítulo 6, nós podemos ler assim: aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, obviamente, você crê em Deus e você o tem como Senhor da sua vida. Então, isso implica numa subserviência incondicional.
Você crê realmente que Deus estará no controle da sua vida e você então ajusta a sua vida pelos princípios que Ele estabeleceu. Nós lembramos que quando Deus tirou Israel do Egito, foi ministrado a eles justamente o ensino. Deus deu a lei através de Moisés. Deus estabeleceu princípios para que através dos quais Israel se conduzisse bem diante de Deus. Vamos lembrar que Israel, no caso, saindo do Egito, ele estava saindo de um contexto totalmente corrompido, idólatra, né? Degradante, tanto moral como espiritualmente falando. E então, logo de início, o que nós temos aqui? Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, capítulo 6, olha a importância dos ditames que Deus estabeleceu para que Israel regulasse a sua conduta, o seu procedimento diante dele. Então, aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, nós lemos assim: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Então, ou seja, Israel está sendo tirado de um contexto idólatra, muito confuso e corrompido, enfim, e Israel, na verdade, vai para um outro contexto idólatra, porque a terra de Canaã era composta por nações que não serviam a Deus. Então, ou seja, Israel sai de um contexto idólatra e vai para o meio de um outro contexto. Então, Israel precisa ser preparado. Israel precisa absorver realmente os princípios da palavra de Deus para que ele possa sobreviver. Num primeiro momento, ajustar a sua vida à vontade de Deus. E depois, consequentemente, ele se fortalecer em suas convicções, em seus valores, para ele sobreviver em meio às nações para as quais ele foi levado lá em Canaã. O plano de Deus era que Israel fosse uma referência lá do verdadeiro culto. Então aqui, no capítulo 6, está dito assim: esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, 6 gerações, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Veja que é uma promessa aqui, né, inerente à observância dos princípios bíblicos. E ele continua dizendo aqui: ouve, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a lei está sendo aqui apresentada para o povo de Deus, a fim de que eles realmente eles estejam fundamentados nesses princípios, né, para que eles possam viver com a bênção de Deus. O plano de Deus é abençoá-los, guardá-los, protegê-los, prosperá-los, enfim. E aqui diz, versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, não é só na mente. Então o verdadeiro adorador, servo de Deus, ele não tem apenas um conhecimento teórico da Bíblia, ele tem a palavra de Deus no coração, há uma identificação, né? E aqui diz, versículo 7 do capítulo 6 de Deuteronômio, as inculcarás a teus filhos, ou intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-se. Ou seja, uma responsabilidade para os pais. Já a criança recebendo ali, né, desde os seus primeiros dias, o ensino da palavra de Deus. Isso é muito importante. E vai aqui, eu só quero abreviar a leitura, versículo 12, diz assim, guarda-te, que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás,
e a ele servirás. E aqui diz no versículo 14, não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, para onde eles estão indo, lá na terra de Canaã. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. O que temos aqui, queridos? Deus está colocando as claras aqui com o povo. Olha, eu opero esse grande livramento, vou levar vocês até a terra de bênção, porém, eu exijo um padrão de comportamento. E esse padrão, ele é definido, não é? Ele é ajustado pelos princípios que eu estou colocando. Então era muito importante, por isso que quando você vê na cultura hebraica, né, em toda a história do povo hebreu, a leitura da lei, as sinagogas, enfim, sempre lendo a lei, porque isso era o norte das ações, mesmo na vida pessoal, tanto coletiva, do povo de Deus. Muito bem, queridos, por que eu fiz questão de ler tudo isso? Porque aqui no livro de Juízes, nesse momento da história, nada disso mais existe. Tudo isso ficou esquecido. E eu quero adiantar que não foi um esquecimento instantâneo, mas foi gradual, paulatino. Israel, infelizmente, ele foi se afastando dos princípios da palavra de Deus. E, queridos, quando nós lemos aqui no livro de Juízes, você já ouviu eu ler aqui, né? Versículo 6 aqui do capítulo 17, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. A situação aqui é o seguinte, não havia rei, não havia governo, não havia ordem. Se não havia ordem, havia desordem. Se havia desordem, não havia bênção. E se não havia bênção, havia maldição. Lembra que lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, foi dito a eles, olha, que a ira do Senhor não se acenda contra você. Deus é zeloso, Deus é amor, mas Deus exige obediência. Eu costumo dizer que a justiça de Deus faz divisão entre sua misericórdia e seu juízo. O prazer de Deus é ser misericordioso, um Deus de amor, claro. Porém, a justiça de Deus faz divisão entre sua misericórdia e seu juízo. Deus, ele é misericordioso. Porém, se não valorizarmos a misericórdia de Deus, a ponto de afrontá-lo, por causa da sua justiça, ele entra com o juízo. Não é o prazer de Deus, mas Deus não pactua com o erro. Muito bem. Queridos, aqui, no momento em que nós lemos aqui no livro de Juízes, e estamos aqui focados na casa de Mica, esta família, né? De repente, o texto do livro de Juízes, ele deixa de fazer considerações mais abrangentes e ele se prende especificamente em uma família. E o que ocorre nesta família? Houve aqui um problema sério aqui. O filho roubou a mãe, né? Mica, em um determinado momento, ele roubou sua própria mãe. Então, são 1.100 peças de prata, ou seja, traduzindo hoje, mais ou menos 13 quilos de prata, não era pouca coisa. E esta mulher, quando deu falta desse dinheiro, ela amaldiçoou. Ela, se sentindo roubada, lesada, ela parece que rogou uma maldição sobre quem havia feito aquilo. E Mica, talvez amedrontado, pela maldição da mãe, alguma coisa assim, ele resolve
em um determinado momento, restituir esse dinheiro à sua mãe. Queridos, quando nós vemos Mica aqui, roubando a própria mãe, já podemos ver aqui uma deformação na conduta deste jovem aqui, né? Porque lá na lei, a lei que deveria ser lida, observada, inculcada na mente das crianças desde a infância. Então, lá está escrito que os filhos deveriam honrar o pai e mãe, honrar pai e mãe. E quando você se depara aqui, o comportamento de Mica não tem o menor respeito para com a sua mãe, a ponto de roubar-lhe o dinheiro. Queridos, tudo isso, toda essa deformidade aqui, toda essa anomalia aqui, ela tem um princípio. Quando você começa a ler o livro de Juízes, você percebe que depois da morte de Josué, porque enquanto Josué esteve no comando do povo, houve ali uma unidade, né, mais acentuada entre as tribos, e o zelo, o cuidado para com a lei do Senhor era maior. Mas a Bíblia diz que um dia Josué faleceu. E durante o comando de Josué, o povo foi temente a Deus. E, inclusive os anciãos que viveram com Josué, próximos a Josué, eles também herdaram este zelo, este cuidado do grande líder Josué, e o povo obedecia. Porém, esses homens também foram morrendo. Ninguém é eterno. E eu penso, queridos, que naqueles dias Josué já havia falecido e os anciãos iam falecendo, né? E eu penso que cada um daqueles anciãos, aqueles mestres zelosos, cada sepultamento daquele, eu acho que os anciãos que ainda estavam vivos, um olhava para o outro e falava assim: pois é, meu amigo, os bons referenciais estão indo embora. O que será dessa geração ou das próximas gerações? E quando eu penso nisso, queridos, obviamente que eu tenho que pensar nos dias de hoje. Fazer uma aplicação contextualizada daquilo que nós estamos lendo. Hoje, nós temos um problema muito sério. Vivemos uma geração que despreza princípios, despreza valores. E muitos problemas que existem hoje são oriundos do seio das próprias famílias. Eu me lembro que eu ia na escola, na reunião que havia lá, né? Os professores exigiam que os pais comparecessem. E eu fiz isso mais regularmente no caso da minha filha, né? Minha esposa também participava, eu tenho mais 2 filhos, enfim. Mas eu me lembro que lá na classe, os pais estavam ali diante dos professores e eles nos chamavam pelo nome dos alunos, obviamente. E quando chegava a vez da minha filha, a professora ou o professor falava o nome da minha filha, então eu me identificava. E eu me lembro que o professor se dirigiu a mim e falou assim: olha, pai, o senhor é um homem feliz, porque o comportamento da tua filha aqui difere da maioria. É uma menina de respeito, a gente percebe que é uma menina de princípios. Obviamente eu glorifiquei a Deus ali e meus filhos foram criados. Além da minha preocupação em lhes dar uma educação moral, cívica, mas também meus filhos foram ensinados no temor do Senhor e hoje eu os tenho servindo a Deus, enfim. Mas tudo isso, queridos, eu quero frisar aqui a importância de nós termos um referencial sólido para a nossa conduta, que continua sendo a palavra de Deus, né? Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, obviamente que muitas orientações aqui
são cerimoniais, né? Tiveram seu valor dentro da história do povo judeu, mas o princípio moral, ético, né, da lei, isso é eterno, isso é perene, isso vale para nós e sempre valerá durante toda a nossa vida. Muito bem. Então aqui, queridos, esta família inserida num contexto totalmente adverso, né? Ninguém lê mais a palavra de Deus. Não existe aqui sacerdotes zelosos, né? Nesse período aqui de Juízes, não existe uma preocupação, né, em ministrar a palavra de Deus. Então as tribos, depois que se instalaram na terra de Canaã, depois da morte de Josué e daqueles anciãos, parece que houve um individualismo ali, sabe? Cada um olhou para o seu próprio umbigo e esqueceu, querido, aquela unidade nacional se perdeu. Então começaram a adotar padrões, sabe, assim, aleatórios, enfim, o comportamento. Por isso que aqui diz que naqueles dias não havia rei e cada um fazia o que achava mais certo. Olha, queridos, para a sociedade hoje, né? Então aquela mensagem, né, precisamos rever os conceitos, mas na verdade não é no sentido de aprimorar, né? Quando hoje se fala muito em modernidade, pós-modernidade, enfim. Então, em nome de uma cultura moderna, então muitos defendem aí abrir mão de valores, de princípios, e a mídia está aí realmente incrementando essa ideologia satânica, não é? E tudo isso, irmão, queridos, faz com que as pessoas vão se afastando do referencial maior, que é a palavra de Deus. Então você vê hoje reflexo, né, nessa geração. Meu Deus, é terrível. Então, queridos, essa era a situação aqui nos dias de Juízes. E o que ocorre? Essa família aqui, você percebe que toda a instabilidade comportamental da sociedade da época acabou invadindo o contexto doméstico desta família. Queridos, quando nós não conseguimos barrar na porta da nossa casa, né, a influência mundana, promíscua, né, da sociedade à nossa volta, você vai experimentar uma tragédia no contexto da sua família, claro. Pais que não filtram o que os filhos veem na TV, o que acessam no celular, os sites, enfim. Se os pais não tiverem um cuidado especial, então toda esta deformidade, toda esta influência, esse senso comum, né? Vamos lembrar aqui dos sociólogos, né? O fato social, o senso comum que impera nessa sociedade, começa a vir para dentro da sua família. E isso começa a ter um efeito nocivo na vida dos seus filhos e na sua própria vida, inclusive. Então nós temos que ser zelosos, queridos, e valorizar a palavra de Deus. Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, né? Paulo diz, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Então nós temos que valorizar isso mesmo, queridos. Muito bem. E voltando aqui, queridos, para desenvolver a nossa reflexão nesse texto, olha o que acontece. A reação da mãe de Mica, quando ele devolve o dinheiro a ela glorifica a Deus. Então você, num primeiro momento, ela fala assim, bendito seja meu filho do Senhor. Amém. É lindo de ouvir. Porém, queridos, isso aqui é uma expressão muito superficial. Está me entendendo? Esta mulher não tem consistência espiritual. E o problema hoje é que muitos que se dizem crentes em Cristo, eles apresentam assim, frases de efeito, falam em Deus, mas falta consistência, sabe? É ausência de conteúdo, de uma comunhão sincera com Deus, de uma experiência de conversão, um verdadeiro nascer de novo. Isso está ausente em muitos que teimam em ainda se apresentar como homens de Deus, mulheres de Deus, enfim. Mas, queridos, adorar a Deus, servir a Deus, vai muito além de observar uma liturgia, ser membro de uma comunidade.
viver na presença de Deus é experiência pessoal. É você realmente, você ter a presença de Deus na sua vida. Então esta mulher aqui, a mãe de Mica, se sentindo grata por recuperar o dinheiro, ela diz: bendito seja meu filho do Senhor. E ela, então ela pega o dinheiro, só que ela parece que ela quer dedicar esse filho, o dinheiro, e parece que ela quer devolver esse dinheiro ao filho, e fala: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor. Olha que lindo, olha que expressão linda, vou dedicar as minhas posses ao Senhor, para meu filho. Aí ela estraga tudo, para fazer dele, porque vamos lembrar que era prata, né? Não era dinheiro nota, era um material prata, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de maneiras que agora eu devolvo a ti. Como pode? Como pode essa mulher querer? Isso é confusão, percebe? Ela quer ser grata ao Senhor, mas como? Fazendo ídolo. Eu vou servir a Deus com idolatria. Então perceba o grau de confusão na vida desta mulher. Então ela tem uma noção, sim, sobre Deus, só que a sua prática, a sua observação está totalmente adulterada. E queridos, essa é a realidade de muitos hoje. Falam em Deus, querem agradar a Deus, mas como? Da maneira que eu acho que deve ser? Não. Queridos, os princípios para nós caminharmos bem diante de Deus já estão estabelecidos em sua palavra. Então nós temos, a palavra de Deus reclama um ajuste de conduta. Davi escreveu: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, queridos, somente os princípios da palavra de Deus é que podem nos compatibilizar com a vontade e os propósitos de Deus. Mas vai piorar. Quer ver uma coisa? O filho falou: não, mãe, não quero esse dinheiro, fica com a senhora. O que ela faz? Ela pega parte desse dinheiro e entrega para um ourives confeccionar. Aquilo que denomina-se aqui no texto bíblico terafim, né? Um ídolo da família. Então ela pega parte dessa prata e ela leva isso a um ourives, para ele confeccionar uma imagem de escultura e de fundição. Meu Deus, a que ponto chegou? E eu quero desenvolver uma reflexão rápida aqui. Nesse momento em que ela vai materializar um desejo que ela tem dentro dela. Você percebe que o desejo dessa mulher era ter um ídolo feito desse material, cuja confecção estaria ligada a esse momento de gratidão. Então ela quer um ídolo que represente aquele momento. Então, queridos, a princípio o ídolo só está na mente dela, no pensamento, mas ela quer materializar isso. Então ela pega parte do material, da prata, e leva para o ourives. O ourives que vai confeccionar este ídolo, ele não tem interesse nenhum nesse ídolo. Para ele é um boneco, mas ele quer ganhar dinheiro. Então eu quero dizer para você que o ourives que vai produzir esse ídolo, ele não tem interesse em ficar com esse ídolo. Ele foi pago para isso, ele quer desenvolver o trabalho dele e ganhar o dinheiro dele. Então essa mulher, a princípio ela só imaginava um ídolo. Agora ela pegou o material, a prata, e levou ao ourives. E o ourives está confeccionando o ídolo. Chegará o momento desse ídolo estar pronto lá na oficina do ourives, e ele vai trazer esse ídolo para quem? Para quem pediu, para quem encomendou. E eu quero desenvolver aqui, fazer uma aplicação desta citação bíblica aqui. Queridos, nós temos que estar apegados à palavra de Deus e observar uma vida de comunhão com Deus, para que possíveis pensamentos impróprios
não venha dominar a nossa vida e alterar todo o nosso comportamento. Preste atenção. Aquilo que vai na nossa mente influencia nosso comportamento, as nossas ações e as nossas reações. Onde o senhor quer chegar, pastor? Lamentavelmente, queridos, pela ausência de uma vida de comunhão com Deus, muitos, até frequentadores de igreja, simpatizantes do Evangelho, eles começam a desenvolver fantasias, ilusões, seus pensamentos. E ele começa a pensar tanto em certas coisas. A princípio é só um pensamento. Eu escrevi um pensamento assim: um pensamento impróprio, quando não anulado no início, ele passa de opção para imposição absoluta. Vou repetir. Um pensamento impróprio, um sentimento impróprio, quando não anulado no início, ele passa de opção para imposição absoluta. Ou seja, quando você começa a pensar em alguma coisa, e vamos lembrar, que mesmo na condição de servos de Deus, nós somos homens, ou são muitas mulheres servindo a Deus, então nós temos uma estrutura emocional, psicológica, e de repente, pode surgir no teu coração, no meu, um sentimento. E muitas vezes, pode ser um sentimento não bom. Então você tem que tratar disso, porque se você deixar isso crescer dentro de você, isso vai te dominar. Lembra de Amon, filho de Davi? Ele desejou tanto a sua meio-irmã, que era irmã por parte de pai, Tamar. E quando ele começou a sentir um sentimento, uma aproximação por ela, um interesse por ela, ele devia se cuidar, procurar um sacerdote, se aconselhar, mas não. Aquilo foi crescendo dentro dele, até que ele violentou Tamar. E depois morreu por conta disso, e por conta disso aconteceu outras tragédias, enfim. Queridos, essa mulher mãe de Mica, ela apenas imaginava um ídolo. Mas no segundo momento, ela investiu nisso. Ela pegou parte do material, do dinheiro, a prata, e entregou para o ourives. Percebe? Ela está investindo. Deixa eu ser mais contundente aqui. Neste momento em que eu lhe ministro essa palavra, muitos já estão investindo para materializar algo no seu coração que nunca deveriam concretizar essa ideia. Mas a pessoa pensa tanto nisso. Sabe aquelas amizades coloridas que começam na internet? A pessoa se interessa por um perfil, às vezes nem existe, aquilo é uma mentira. Mas, queridos, quantos relacionamentos, Por isso nós ouvimos hoje, o relacionamento líquido, aquela coisa que não tem consistência. Meu Deus! Eu tenho tantos amigos no Face. Não, você não tem amigos. Isso é uma ficção. Mas, queridos, eu quero, para não extrapolar no horário aqui, entenda que essa mulher aqui, ela está avançando nesse processo. Ela vai materializar algo que antes só estava no seu coração, na sua mente. E lamentavelmente, queridos, a gente assiste pessoas materializando, concluindo sentimentos perniciosos. Verdade. Ideias promíscuas. Então, quando devia se livrar disso, buscar ajuda moral e espiritual para se livrar disso, mas não, fica agasalhando. É como um vírus que vai ganhando força. E de repente, queridos, lá na oficina do ourives, o ídolo está pronto. Eu quero dizer a todos aqueles que vivem um déficit espiritual e por consequência moral, que lá na oficina de Satanás, ele está confeccionando algo que os desejos dessa pessoa encomendou. E chegará a hora, queridos, que isso será trazido. Aqui, no caso desta família, houve um momento em que o ourives, ele olhou para aquele ídolo e falou: isso aqui não é meu, não tenho nada a ver com isso aqui, eu só fiz, eu só produzi. E agora ele quer levar este ídolo para a família de Mica, cobrando o devido preço por ele. Não existe pecado gratuito. Todo pecado exige um preço.
eu estava para ministrar a palavra de Deus em uma igreja, e foi a primeira frase. Eu até já publiquei um livro com frases, inclusive, mas a primeira frase que me ocorreu, eu até não reclamo a autoria dessa frase, porque eu estava num púlpito de uma igreja, e eu creio que foi o Espírito Santo que me inspirou naquela hora, e eu ministrei naquela igreja usando esta frase. É o seguinte: as consequências de um pecado nunca são plenamente avaliadas antes de praticá-lo. Somente depois a intensidade do sofrimento revela suas dimensões. As consequências de um pecado nunca são plenamente avaliadas antes de praticá-lo. Somente depois a intensidade do sofrimento revela suas dimensões. Quando a pessoa deixa algo crescer dentro dele ou dela, a vontade de fazer não se para pensar no pós, nas consequências. Mas é o sofrimento que essa pessoa vai ter na vida, decorrente dessa atitude, é que vai mostrar para ele ou para ela o tamanho do pecado que cometeu. Bem, no caso aqui, o ídolo está pronto lá na oficina do Ourives. Isso não é dele, ele só fez. Isso virá ocupar espaço aqui, na família de Mica, na casa de Mica. Então, queridos, chegou o dia em que o Ourives embrulhou, certamente numa embalagem muito bonita. Satanás consegue pôr algo que não presta dentro de uma embalagem charmosa, atraente. Então quem olha assim, parece que é uma grande aquisição. É só sofrimento, queridos. Bem, a imagem chegou. O que você acha que aconteceu? Obviamente, queridos, que quando essa imagem chegou, é o objeto mais importante no momento, de destaque na família. Olha, a mãe de Mica está feliz da vida. Mica também se conforma com a ideia. E, queridos, instalam, o ídolo no melhor lugar. Porque aquilo que você valoriza, suprimindo a presença de Deus, você vai colocar em primeiro lugar na sua vida. É isso que acontece. Lembra de Judas? Andou 3 anos com Jesus, nunca valorizou o mestre. Tanto que na ceia, no último encontro ali, íntimo com os discípulos, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, mas não todos, tem gente suja na mesa. Então Judas nunca valorizou Jesus, ele amava o dinheiro. E você já sabe, né? Negociou Jesus. E Geazi, lembra de Naamã? Quando Naamã procurou o profeta Eliseu, crendo, e desceu ao Jordão e foi curado. Ele queria dar um monte de presente para Eliseu, mas o homem de Deus não quis. E quando Naamã vai embora, o Geazi, que vivia com Eliseu, disse: não, se o meu senhor não sabe aproveitar uma oportunidade dessa, chegou a hora de eu comprar ovelha, boi, touro, tal, enfim, vacas. E o Geazi corre atrás de Naamã, pensando nisso. Voltou com a lepra de Naamã. Então, queridos, quando nós suprimimos a presença de Deus na nossa vida e entronizamos qualquer outra coisa, é isso que vai marcar a nossa vida. E aqui, queridos, o ídolo veio, foi entregue. E o texto aqui conclui dizendo: Mica, ele veio a ter uma casa de deuses. Proliferou. Aquilo que começa de maneira tímida, depois a gente ganha impulso e vai fazendo. O coração só sente a primeira vez. A segunda, a terceira, passa a ser apenas mais uma vez. Então 1 ídolo, 2 ídolos, 3 ídolos, 30 ídolos, veio a ter uma casa de deuses. E eu quero concluir aqui, queridos, com uma falsa expectativa. Nessa bagunça toda, nessa desordem toda, apareceu quem? Um levita, da tribo de Levi, né? Óbvio. E quando Mica conhece esse rapaz, falou: o que você está fazendo aqui? Eu estou andando por aqui, procurando um lugar onde eu possa me encaixar bem. O que você é? Eu sou um levita. Levita? Olha, você vai ser meu sacerdote. O Mica, ele era muito religioso. Sabe quando você tenta fundir as verdades de Deus com as mentiras inventadas
pelos homens. É isso que acontece, queridos. Existem sistemas religiosos aí, né, que apregoam ser a solução e tal, mas que são completamente divorciados dos ditames da palavra de Deus, dos princípios bíblicos. Isso não funciona. Então Mica, ele está querendo fazer um sincretismo aqui, né? Ele está vivendo aqui, vamos dizer assim, uma coisa eclética, né? Ele quer unir, né, o profano com o santo. Não dá certo, queridos. E há um apelo na Bíblia para nós fazermos diferença entre o santo e o profano. A Bíblia diz: aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, porque do contrário você estará provocando a Deus. E o Mica, quando ele vê o Levi, ele falou: você vai ser o meu sacerdote. Pega a Bíblia, queridos, veja o preparo cerimonial para alguém, né? A origem do sacerdócio segundo a ordem de Arão. Se você pegar lá atrás, tudo, meu Deus do céu, mas agora não. Agora eu chamo e faço. Sacerdote? Nessas condições? Olha nos dias de hoje, queridos. Tem tantos homens aí, queridos, denominado pastor, missionário, reverendo. Meu Deus do céu, teu título é fácil, querido. Mas para obter uma consistência condizente com esse título, se paga um preço. Se paga um preço. Qual é o conceito que se tem hoje de homem de Deus? Mulher de Deus. Meu pai. Então, queridos, o Mica, de uma maneira lá profana, né? Ele diz: você vai ser o meu sacerdote. E o pior vem agora. O Mica, quando faz tudo isso, né, ele diz assim: olha, agora sei, coitado, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Aí eu faço a seguinte pergunta: quando é que alguém pode realmente criar uma expectativa de receber a bênção de Deus? Não é quando observa, querido, uma liturgia. Não é quando se faz membro de uma comunidade. Sabe quando é que você pode esperar a bênção de Deus? Primeiro, quando você se converte de verdade, quando você experimenta um novo nascimento, quando você tem sua vida transformada, quando você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, quando você se torna habitação do Espírito Santo de Deus, quando você tem uma vida de comunhão com Deus pautada nos princípios da palavra de Deus. Não existe, querido, fórmula pronta. Você liga a TV hoje, vai nas rádios, meu Deus do céu, tudo fórmula pronta, faz isso que acontece isso. Meu Deus do céu, há um comércio, queridos. Parece que o mundo se tornou um mercado das almas, e é uma disputa selvagem, né, para explorar esse mercado, meu Deus. Então, queridos, quando eu olho aqui para a palavra de Deus, neste período da nação de Israel, do livro de Juízes, eu vejo uma similaridade muito grande com os dias que nós estamos vivendo. Mica diz: agora eu sei que o Senhor vai me abençoar. E, queridos, concluindo aqui, a certeza, a Bíblia dá uma receita, sim. Quer ser abençoado? A Bíblia tem uma receita. Deuteronômio 28, está aqui, olha. Olha o que a Bíblia diz. Se você deseja a bênção de Deus, como eu desejo, então a receita está aqui. Eis que se ouvires, é condicional. Se ouvires, não é escutar, não. É ouvir, buscar uma identificação. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Obviamente que isso aqui estava sendo ministrado ao povo de Israel, mas o princípio moral da lei é perene, é eterno, é contínuo. E aqui diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O que pode realmente embasar uma expectativa séria, responsável de bênção sobre a vida é justamente quando nós permitimos um ajuste de conduta segundo os ditames da palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração neste momento,
por todos aqueles que nos acompanharam nesta reflexão. E é claro, queridos, todos nós queremos a bênção de Deus. Obviamente que nós somos imperfeitos, somos falhos, mas Deus entende o nosso esforço em corrigir sempre a nossa vida para nos aproximarmos daquilo que Ele nos ensina na palavra de Deus. Então, neste momento, eu quero fazer uma oração, já agradecendo meu amigo, pastor Isaac, e pela oportunidade de estar aqui, ocupando a tribuna e ministrando esta palavra. Oremos. Querido e eterno Deus, nós temos, nesses momentos, meditado em Tua palavra, Senhor, e nós entendemos, Pai, quão importante é nós aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ajustarmos a nossa vida, segundo os preceitos da Tua palavra, para que possamos ter sobre nós a Tua bênção, Senhor. Querido e eterno Deus, abençoa todos aqueles que nos acompanharam nesta reflexão, aqueles que neste momento estão reconhecendo, Senhor, que a Tua palavra é insubstituível e tem nos seus corações o desejo, Senhor, de estar em Tua presença, valorizando a Tua palavra. Assim, Pai, repouse a Tua bênção sobre cada um dos Teus servos. Assim eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Deus os abençoe. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, e se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, e se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, porque Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. Se vier noites traiçoeiras, e se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.
chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, e se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amados, voltei. Eu falei para vocês me esperarem um pouquinho que eu voltava e voltei. É um prazer sempre estar com vocês sabem disso. Presencial é melhor ainda, né? E a hora que puder abraçar, melhor ainda. Pois bem, queridos, é o amor de Cristo que é derramado em nossos corações, por isso que assim nós agimos. Louvamos a Deus por tudo que ouvimos, a mensagem maravilhosa também do nosso pastor Marcos Cardoso. E só lembrando, né? Ontem nós tivemos uma live maravilhosa, realmente estamos muito enriquecidos com esse novo investimento que a diretoria da nossa igreja tem nos orientado, tem nos ajudado a realizar. Abrimos um espaço enorme e agora não vamos parar mais, em nome de Jesus, até porque amanhã tem mais uma e você não vai perder às 21h30 também esta mais uma live muito especial inclusive por causa do dia, mas lá você vai se lembrar porque é que nós estamos falando por causa do dia, ok? Eu quero deixar meu abraço a todos e obrigado pela sua presença. Sempre compartilhe conosco, compartilhe para os seus amigos, faça isto porque nós queremos buscar almas para o reino do Senhor Deus. Pai Santo, Pai Eterno, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus por tudo que tem nos dado. E a bênção especial a todas as famílias, Senhor Jesus, aqui representadas, também as necessitadas. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão desempregados. Ó Deus, abra portas de emprego. Não deixe faltar absolutamente nada na mesa para que possam se alimentar. Nós te louvamos o teu nome para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor do Espírito Santo do Senhor, seja com todos os corações, com todas as vidas, agora e para sempre. Amém. Meu abraço a você.